Olá pessoal, de volta ao canal para a continuação da resolução de exercício sobre inequação do segundo grau. Na aula anterior nós paramos na resolução de uma questão sobre inequação do segundo grau. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução das questões. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula, chamar os amigos para o canal, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa resolução de exercício sobre inequação de segundo grau. Duas questões que eu separei para a aula de hoje, para aprimorarmos esse assunto sobre inequação de segundo grau. Primeiro passo que devemos fazer na resolução de uma inequação de segundo grau: identificar os seus coeficientes. Nesse caso, o primeiro passo, os coeficientes. Quais são eles? Nosso Azinho aqui no caso é igual a 3. O nosso B, ele é igual a 10, que é o termo que fica próximo do x. E o nosso C, que é o termo independente de x, no caso, o 7. Próxima etapa da resolução: observar o sinal. Qual o sinal, professor? O sinal de desigualdade. O sinal que nós temos aqui é menor que. Sinal menor que identificado, professor. Próximo passo: observar onde vai estar a nossa solução. Todas as vezes que o sinal da desigualdade da nossa inequação for menor que ou menor ou igual, nesse caso nós vamos procurar, a nossa resposta vai estar abaixo do eixo de quem? Abaixo do eixo x. Não esqueçam dessa dica que nós temos na nossa aula. Abaixo do eixo do x. Então o que eu vou fazer agora? Vamos agora para a resolução da equação gerada por a nossa inequação, através da fórmula do Bhaskara. Nesse caso nós temos 3x ao quadrado mais 10x mais 7 e igualamos a zero. Por quê, professor? Porque nós temos que encontrar o que nós denominamos de raízes, se de fato elas existem. Se não, nós temos a condição do delta. Nós já vimos lá nos procedimentos. Então vamos para a fórmula do delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos calcular o valor numérico do delta. Nesse caso, o nosso b é 10. Nesse caso aqui vai ficar b ao quadrado, que é 10 ao quadrado. 4 vezes o valor do a, que é 3. E vezes o valor do c, que é 7. Nesse caso, nós vamos ter o delta igual 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, nós vamos ter 84. O nosso delta ele vai ser igual a 16. Se o delta é maior que zero, no caso positivo, ele de fato é maior que zero, nós vamos ter duas raízes. O x' diferente do x'. Raízes distintas, como nós costumamos chamar na resolução das equações do segundo grau. Vamos para o nosso segundo tópico: encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, isso aqui é a raiz do delta, tudo isso dividido por 2a. X vai ser igual, menos o valor do b, o nosso b é 10, nesse caso menos 10, mais ou menos a raiz do delta, o nosso delta 16, raiz de 16, 4. 2 vezes o a nesse caso aqui igual a 3, então 2 vezes 3. Nesse caso o x vai ser igual a menos 10, mais ou menos 4, tudo isso aqui dividido por 2 vezes 3, que é 6. Vamos encontrar então agora as nossas raízes. Como, professor? Quem vai ser a nossa raiz x'? Vai ser menos 10 mais 4. Então, menos 10 mais 4 vai dar menos 6. Dividido por 6, vamos encontrar menos 1. Quem vai ser a nossa segunda raiz, professor? Menos 10 menos 4, que vai dar o quê? Menos 14, dividido por 6. Como não dá para dividir, simplificamos isso aqui tudo por 2. Vamos encontrar menos 7, dividido por quanto? Por 3. Encontramos as raízes menos 7 terços e menos 1. Vamos agora para, de fato, a solução da nossa inequação. Solução da nossa inequação. Como ficaria, professor? Primeira coisa que você observa é o valor do a. O valor do a é quanto? 3. 3 ele é maior que zero. Concavidade da nossa parábola vai ser para onde? Vai ser para cima, porque o valor do a é positivo. Fazendo isso, o que vai acontecer agora? Vamos colocar as raízes no eixo do x, que são justamente as raízes x' e x'. Colocando em ordem, nesse caso, a menor de todas, nesse caso, é menos 7 terços. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui menos 7 terços para a esquerda. E depois nós vamos ter a raiz menos 1 à direita. E a parábola que nós temos aqui, no caso, para cima.
Passando aonde? Passando nas raízes. Menos 7/3 e menos 1. Solução da nossa inequação. Veja, tudo que tiver acima do eixo do x, positivo. Positivo para a direita do menos 1, para a esquerda do menos 7/3. E entre o menos 7/3, professor, e o menos 1 é abaixo. Veja que o nosso gráfico ele está abaixo. Aqui ele está positivo acima e aqui também ele está positivo, está acima. Aqui nesse intervalo está abaixo. Então a nossa resposta vai ser entre que números, professor? Entre menos 7 e menos 1. Como ficaria a nossa solução se ela está entre? Entre vai ficar assim, desse modo. Solução x pertencente aos reais, que nós estamos resolvendo dentro dos conjuntos reais. Começa, no caso, intervalo do menos 7/3. Veja que a bolinha está aberta nesse caso. Por que a bolinha ficou aberta, professor? Vamos ver por que aberta. Porque aqui nós só temos menor. Se tivesse menor ou igual, nesse caso seria fechado. Se eu tivesse menor ou igual, aqui você fecha a bolinha. Nesse caso vai ser fechada. Se você tiver só menor, a bolinha vai ficar aberta. Não esqueçam dessa dica importantíssima. Nesse caso vai do menos 7, está no intervalo de menos 7/3 até menos 1, e nosso x está no meio. Menor do que quem? Menor do que menos 1. Solução está em que alternativa? Vamos ver. Na letra A nós temos o nosso gabarito. Veja que nós estamos. A solução do menos 7/3 até o menos 1, o nosso x está entre. Então, nosso gabarito aqui, letra A. Vamos ver a nossa terceira questão da aula de hoje, para encerrarmos o assunto de inequação do segundo grau, antes mesmo de fazermos a revisão que nós propomos para mais próximo do Enem. Então, vamos lá. Vamos para a nossa resolução. Veja, primeira observação, encontrar os coeficientes. O nosso coeficiente A é 1, o nosso coeficiente B é o que está perto do x, menos 4, e o termo independente nós não temos aqui no caso, que é 0, porque observe que nós não temos o 0 aqui, aliás, o termo C antes da desigualdade. Próxima observação é com relação ao sinal. Veja que o sinal que nós temos agora é maior ou igual, maior ou igual. Então, nesse caso, a nossa solução, toda vez que for maior ou maior ou igual, vai estar acima do eixo do x. Não esqueçam da dica. Próxima etapa, encontrarmos as raízes. Como, professor? Fazendo a nossa inequação, uma equação. X ao quadrado menos 4x, isso aqui igual a 0. Nós não vamos calcular o delta porque é uma equação incompleta. Vamos para colocar a técnica de resolução das equações incompleta. Veja que o nosso B aqui, o nosso C ele é igual a 0, então nós vamos usar as técnicas de equações do segundo grau incompleta, resolução. Se tiver alguma dúvida, no canal nós temos aulas sobre as equações do segundo grau incompleta. Nesse caso, veja que nós temos um x no primeiro termo e um x no segundo. Pegamos o menor, que é o x, colocamos em evidência, dividimos x ao quadrado por x, que nós vamos encontrar x, e menos 4x, quando dividido por x, nós vamos encontrar o menos 4. Todos isso aqui igual a quem? Igual a 0. Veja que nós encontramos um produto entre dois números. O número x multiplicado por x menos 4 dá 0. Lembrar dessa técnica, dessa propriedade. Qual a propriedade, professor? Propriedade que diz se o produto de dois números é igual a 0, ou esse A é igual a 0, ou B é igual a 0. Não necessariamente os dois precisam ser igual a 0. Nesse caso, o que vai acontecer? O nosso primeiro número, que é x, ele é igual a 0, ou esse segundo número, x menos 4 é igual a 0. Onde o nosso x ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 4. Então veja que nós encontramos aqui duas soluções. Quais são elas para a nossa equação? O 0 e o 4. Agora vamos de fato para a nossa solução. Nós passamos aqui pelo... não fizemos a resolução pelo delta. Vamos agora para a solução da nossa inequação. Observação. Quem é o valor do nosso A? O valor do A é 1. Se o valor do A é 1, a nossa concavidade nesse caso, como ele é positivo, vai ser para onde? Para cima, não esqueçam disto. Nesse caso, nós vamos ter as raízes localizadas no eixo do x. Nós temos o eixo do x. Quais são as raízes, professor? As raízes que nós temos
é o 0 e o 4. E o sinal, veja que agora acontece aquilo que eu falei na questão anterior. A bolinha fechada, por quê, professor? Aqui no 0, que é o menor, e depois no 4, que é a raiz maior. Porque nesse caso nós temos o sinal de maior ou igual. Maior ou igual, nesse caso aqui, a bolazinha no caso aqui vai ficar o quê? Bola fechada. Ou simplesmente você vai fechar esse círculozinho aqui nesse caso. Nesse caso, com cavidade voltada para cima, passando aonde? Nas raízes. Veja o que acontece agora quanto aos sinais. Abaixo do eixo do X é negativo, porque está abaixo, nesse intervalo daqui, do 0 ao 4. E acima, veja que acima, aqui é o que? Positivo. Acima do gráfico, positivo. Então, onde é que nós temos a nossa solução, professor? A nossa solução acima do eixo de quem? Do X. E ela é o que? Positiva. Toda vez que tiver maior, nós vamos pegar o sinal positivo. Nesse caso, positivo para onde, professor? Para a esquerda do 0 e para a direita do 4. Então, nesse caso, nós vamos ter os números. A solução ficaria como? X pertence aos reais, tá o quê? Os números que estão à direita, à esquerda do 0 são o que em relação a ele? Menor. Nesse caso, bolinha igual, fechada aqui, no caso, menor igual que 0. Como houve essa quebra aqui, nesse caso, nesse intervalo, veja que não temos solução nesse intervalo, a solução é onde tem um sinal positivo ou X. Veja que à direita do 4, os números são o quê? Positivo, ou seja, maior que 4, nesse caso, maior ou igual que 4. A nossa solução nesse caso é X menor ou igual, só um instante, X menor ou igual que 0 ou maior que 4. Onde nós vamos ter a nossa solução? X menor ou igual que 0 ou X maior ou igual que 4. Nós vamos ter a nossa solução gabarito. O gabarito vai estar na letra C. Então, nessa aula de hoje nós fechamos com duas questões sobre inequação de segundo grau para fecharmos de fato esse estudo das inequações. Não se esqueça, sinal de menor ou menor igual abaixo do eixo do X. Acima do eixo do X vai ser quando você tiver o sinal de maior ou maior ou igual. E assim encerramos a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixando mais essa dica para que nosso canal cresça cada vez mais e você tenha aula cada vez melhor.